que não falta na vida política das nações são imensos abalos sísmicos. Por exemplo, o movimento pelo impeachment do Collor no Brasil, todo o escândalo da Mônica Lewinsky no governo do Bill Clinton. Agora, não seria difícil argumentar que o maior de todos esses escândalos, o maior de todos esses abalos, o mais traumático, não só para os americanos, foi a renúncia do Richard Nixon em 1974, quando se tornou impossível disfarçar que ele era um dos agentes de uma operação de espionagem do quartel-general democrata no edifício Watergate, em Washington. Good evening. I shall resign the presidency at noon tomorrow. O Nixon renunciou por causa do caso Watergate, porque o impeachment dele seria inevitável e ele não queria atravessar o processo de impeachment, exatamente como o Collor fez. Com isso, ele jogou os Estados Unidos num estado de perplexidade e de descrença que nem mesmo o assassinato do JFK tinha conseguido criar, porque era alguma coisa que tinha partido de dentro do governo eleito, de dentro do sistema democrático. Era uma falência de dentro para fora. Why would I want to talk to David Frost? I got $500,000. Really? O que tornou esse trauma ainda mais grave foi o fato de que o Nixon não admitiu a culpa dele, não pediu desculpas, não mostrou nenhum sinal de arrependimento. Essa incapacidade de estender a mão e de alguma forma minimizar o efeito do estrago foi o que doeu mais nos americanos, acho eu. Bom, esse é o ponto de que parte a peça Frost-Nixon, escrita pelo inglês Peter Morgan, também roteirista de A Rainha, com base num episódio verídico e que agora ganha uma versão para o cinema dirigida pelo Ron Howard. This entire project is a joke. O que aconteceu foi o seguinte: menos de 3 anos depois de renunciar, o Nixon concordou em dar uma entrevista para o David Frost, um inglês, apresentador de talk shows, de programas de variedades, ele próprio entrando num certo declínio, e uma pessoa sem nenhuma convicção política, uma pessoa sem preparo intelectual e principalmente uma pessoa de uma superficialidade chocante. 4, 3, 2, To do any fornicating? and cue David. O que o David Frost tinha era muito traquejo de televisão, muita simpatia e aquele ar de playboy dos anos 70. Bom, curiosamente, esses 9 dias em que o David Frost passou entrevistando Nixon em sessões de 2 horas a cada dia, começaram como um desastre, em que o Nixon deu um baile nele vergonhoso e, num certo momento, a coisa se inverteu. Why didn't you burn the tapes? O David Frost finalmente conseguiu arrancar do Nixon aquilo que todo mundo queria ouvir, uma admissão de culpa e, à maneira dele, não muito graciosa, porém está lá, um pedido de desculpas. Na peça escrita pelo David Morgan, como ela foi encenada primeiro em Londres, o David Frost é interpretado pelo Michael Sheen, que fez o Tony Blair em A Rainha, e o Richard Nixon é interpretado pelo Frank Langella. Bom, os dois carregam os seus papéis aqui para o cinema, mas algo muda nessa dinâmica. Eu acho que tem a ver com o Ron Howard, que é um cineasta de espírito conciliador, digamos assim. O que era para ser um embate mortal, aqui acaba ganhando um contorno quase de uma identificação entre os dois. Uma identificação sutil, num ponto importante e que, de certa maneira, dramaturgicamente, explica por que o Nixon, depois de recusar dizer o que ele tinha a dizer para todos os grandes jornalistas americanos, para o Congresso, para si mesmo, resolveu dizer isso para uma pessoa, porque ninguém dava nada como o David Frost. Are you really saying the president can do something illegal? I'm saying that when the president does it, that means it's not illegal. É um filme para poucas pessoas, no sentido de que nem todo mundo gosta desses filmes de reconstituição de história política, mas para quem gosta de interpretação, para quem quer ver 2 grandes atores, não obstante essa limitação da direção do Ron Howard, eu recomendo o filme. O Frank Langella faz não uma imitação do Nixon, também não faz um Nixon assim chegado num Shakespeare, num Ricardo III, como o Anthony Hopkins fez no filme do Oliver Stone, mas ele capta alguma coisa do Nixon
que é fundamental. Aquela coisa meio de monstro da Lagoa Negra, o monstro aquado, né, que não sabe se relacionar com o mundo. Isso é muito interessante. E o Michael Sheen, na minha opinião, é um dos grandes atores em atividade hoje. É muito difícil, mais difícil do que é para o Frank Langella, é você mostrar as correntes emocionais de um homem superficial, de um homem frívolo como David Frost. E ele faz isso admiravelmente. Ele faz a pessoa e o personagem crescerem diante dos seus olhos. Não que ele mude, não que ele atribua ao Frost algo mais do que aquilo que está lá para ser visto, mas ele leva você para uma viagem no interior de um personagem do qual não se desconfiava ver interior. É um trabalho belíssimo e um ator para se acompanhar sempre. You came to office promising peace. No sooner did you get into the White House than U.S. involvement in Vietnam deepened. Did you feel that you'd betrayed the people? I wish I'd gone in sooner. And harder. Got it.